Outro exemplo que ilustra um pouco isso é a alimentação, tá? Eu só consigo saber se alguma coisa é boa se eu provei o ruim. Então, se eu dou um doce para vocês que vocês nunca comeram, vocês vão dizer, ah, eu nunca comi. A princípio, tá bom. Mas se eu chego com um doce maravilhoso, igual aquele que foi feito lá pelo superchefe e entrego para vocês, vocês provam, você já tem uma referência que aquele doce que eu fiz não era tão bom assim. Então, entendem aqui que existe realmente a necessidade da polaridade. Existe a necessidade de nós conhecermos o bom e o ruim, tá? Não no sentido aqui, de novo, como bem ou mal, mas o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é palatável, o que não é palatável. Por quê? Porque eu preciso dessa visão entre esses dois polos para poder entender também a vida, tá? Porque através desse é que a gente consegue entender várias coisas. Eu só consigo dizer o que eu gosto a partir do momento que eu provo, né? Eu posso ter dizer assim, eu odeio mocotó, mas eu já comi alguma vez mocotó, para poder dizer. Eu falo isso em relação a mim ao quiabo. Eu dizia que eu odiava quiabo até o dia que eu comi quiabo. Hoje em dia eu sou fã número quiabo. Então eu falava uma coisa assim, realmente ter experiência. Eu não tinha vivenciado comer o quiabo para poder entender. Então isso é muito interessante. Isso está presente sempre na nossa vida o tempo todo e que a gente não percebe. Mas como podemos encontrar uma relação saudável com a polaridade, né? Aqui mais uma vez o Matrix, para quem não sabe, né, que eu sou apaixonada. Vocês veem aqui justamente o quê? O Neo e o agente Smith combatendo um ao outro. Entende que aqui um está rivalizando com o outro. Um é o polo positivo, o outro polo negativo. E os dois ali estão no processo de rivalizar um com o outro. E quando o Neil entende o processo todo, quando ele vê que o Dr. Smith faz parte dele, ele não é segregado dele, ele faz parte dele, porque se ele é um positivo, ele precisa existe a existência do polo negativo, ou seja, os dois fazem parte de uma mesma moeda, um sendo a cara, o outro a coroa. Então, quando eu entendo que eu sou uma moeda e não sou só a cara e não só a coroa, é quando justamente o Neil ele permite que o Dr. Smith, né, faça a fusão com ele e, através da fusão, a neutralidade. Mas aqui, uma vez, falando sobre neutralidade. E como a gente resolve isso? Através do acolhimento, aquilo que eu falei. Eu tenho que entender que eu não sou nem cara nem coroa. Né? Eu sou uma moeda, que eu tenho dois lados e que eu preciso dos dois lados para entender isso. Então, isso aqui é um princípio de acolhimento, onde eu estou me sentindo, eu estou acolhendo quem eu sou, os meus lados, tá? Trazendo um equilíbrio para a minha mente e saber que eu não sou nem ruim, nem bom, nem esquerda, nem direita. Eu sou a fusão disso. Horas eu preciso ser um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho para a direita, mas eu sou um todo. Eu acolho as minhas partes. Outra parte que eu achei super bonito, eu gostaria de compartilhar com vocês, é essa frase, tá? Se você quiser que algo retorne à fonte, primeiro você deve permitir que ele se espalhe. Isso é o fundamento, primeiramente, do universo, tá? O universo está em expansão e um dia ele vai se recolher. Tá? Então, aí a gente já encontra aqui um princípio do universo. Se você deseja que algo enfraqueça, primeiro você deve permitir que se torne forte. Se você deseja que algo seja removido, primeiro você deve permitir que floresça. E por fim, se você deseja possuir algo, primeiro deve doá-lo. Eu acho aqui que a gente pode lembrar São Francisco de Assis, justamente quando ele vira e diz, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é vivendo que se vive para a vida eterna, morrendo que se vive para a vida eterna. Então, aqui é mais ou menos esse conceito, né? Que ele já traz esse conceito da dualidade, ele já traz esse princípio yin yang, ele já traz esse conhecimento da polaridade. Tá? Se eu reclamo que alguém não está me dando atenção, será que eu primeiro não tenho que dar atenção antes de reclamar ou antes de falar que alguém não está me dando atenção? Até porque reclamar é clamar duas vezes. Isso de uma amiga minha já me ensinou. Então, cada vez que eu reclamo, eu estou enfatizando um lado.
Então, em vez de talvez eu olhar para isso, eu faço o quê? Eu vou me doar, né? Então, eu acho aqui que a gente pode pegar como realmente como referência São Francisco de Assis. O yin e yang representa o ímpar e o par, né? Ou seja, aqui é a representação de colocar que existe no yin o yang, existe o yang no yin, tá? Então, você vê que existe ali dentro do yin duas partes, assim como no yang duas partes. Ou seja, ele é total, ele é par e ele é ímpar. Ele é ímpar porque ele é um só e é par ao mesmo tempo porque ele tem um conjunto ali, né? Então você vê aqui, olha, como as coisas aqui são, né? O sol, a lua, o inverno, o verão. E o que eu queria mais principalmente colocar aqui em cima para vocês, para poder chegar um pouquinho mais na frente no assunto, é em relação à equação e à equação. Ou seja, equação é quando realmente eu olho tudo pelo todo, né? Não é ecológico, ou seja, eu vejo tudo. E o equação através do meu ego, do meu interior. Então, quando eu estou tendo uma atitude egóica, eu estou, incrível que pareça, funcionando no yang, tá? Porque eu estou só preocupado comigo. Se eu olho a coisa de uma forma maior, né, mais generosa, mais receptiva, eu estou agindo no yin. Então, aqui, mostrando que as duas coisas não estão desassociadas. Existe o positivo no negativo, existe o negativo no positivo. Mais uma vez, dando aqui o princípio, né, do yin e do yang, né, ele aqui é onde que ele também ele se completa. Agora a gente vai entrar numa abordagem que eu achei muito bonita dentro do Yin e do Yang, tá? Que vai ser o quê? O Hui. Então eu vou ler aqui até para explicar melhor, mas eu vou detalhar para vocês em relação a isso. O Hui é um princípio da filosofia taoísta que significa não ação, ou sem agir. É uma palavra que consiste em não fazer nada que não seja em harmonia com o curso natural do universo, tá? Hui é um modo de viver em busca de harmonia com o Tao, o princípio oculto que rege o universo. É uma prática de fluir diante dos desafios sem tentar forçar as coisas e serem como se deseja. Hui é uma prática que pode ser associada a momentos de concentração e fluxo. É uma forma de estar em paz enquanto se faz as tarefas, aumentando a sua eficácia. Então, quando a gente entende que também o universo ele é fluxo e refluxo, ou seja, o universo ele tem esse movimento, os planetas eles têm esse movimento. Eles vão para frente e depois voltam para trás em movimento retrógrado. Então, no universo a gente tem esses ciclos, tá? De fluxo e refluxo. E às vezes quando a gente está no ciclo justamente de refluxo, a gente começa a se debater, porque os nossos desejos eles acabam sendo maior do que a gente entender como a coisa toda está funcionando. Na Itália, eles dizem muito que é o dolce far niente, né? Falta 10 minutos. Como é doce não fazer nada. Então, é mais ou menos esse princípio. Que às vezes a gente precisa não agir, esperar que as coisas voltem a tomar o seu fluxo para poder a gente agir. Gente, quando eu falo não agir, não é pegar o celular e ficar o dia inteiro, nem vendo televisão o dia inteiro, tá? É a gente também ter um momento para a gente se olhar, tá? A meditação, a observar as coisas de uma forma mais interiorizada, tá? Entende que quando você pega o celular e você vê na televisão, você está fazendo sim, tá? Ali tem uma ação. Então, quando eu falo não ação, é justamente às vezes parar e observar como aquele rapaz estava sentado ali olhando para o universo. Aqui tem um livro que eu achei muito interessante, que ele tem um audiobook falando sobre esse princípio do Wei. Abriu aqui agora. Eu vou disponibilizar também no YouTube, se alguém quiser ler, né, para entender melhor essa arte. Eu achei fantástico, eu já comecei a ouvir, e eu achei muito, muito legal.
Então, depois eu vou compartilhar com vocês, só para vocês saberem, se alguém quiser, né, entender melhor que existe essa possibilidade de começar por aí. E aqui eu vou entrar num outro processo, que é a falsa polaridade, né? Justamente aquilo que eu falei lá no sentido, bem e mal são opostos irredutíveis, né? Ou seja, o bem combatendo o mal combatendo o bem. Lá o Neo combatendo o agente Smith. Ali isso é uma falsa dualidade. Por que essa falsa dualidade existe? Isso aí foi criado propriamente pelo homem, ou seja, ele estava desvirtuando essas leis universais, ou seja, pegando essa lei universal e desvirtuando ela para que houvesse justamente um aprisionamento do ser humano, né? Então, a partir disso, né, você vai para o inferno e tudo mais. Então, vamos combinar que o que existe hoje de mal é uma criação do homem, tá bom, gente? Deus não é bom, Deus não é mal, Deus ele é polar. Então, não existe isso. Essa coisa, mas Deus criou o diabo, Deus criou o bem. Não, Deus é uma unidade que ele tem que estar junto com as duas funções para poder movimentar, tá? Aqui também eu queria colocar sobre como que a gente pode olhar também o princípio da reencarnação. Como eu sempre falo, você não sai de uma vida, Madre Teresa, Hitler, na outra vida você cai como Madre Teresa de Calcutá. Não existe essa polaridade dessa forma, né? Você é uma coisa numa vida, outra coisa totalmente oposta na outra vida. Ela é complementar, a vida é complementar. Tá? Então, se numa vida eu, sabe, adquirir uma experiência numa determinada situação, eu posso vir em outra vida experimentar o outro lado da situação. Um exemplo que às vezes eu dou é do soldado. O soldado vai para a guerra, ele tem que matar, né? Ele tem que fazer aquilo. Ele não está fazendo nada de mal, ele não está fazendo mal matando as pessoas, ele tem que defender. Isso no Bhagavad Gita se fala muito nesse sentido, onde Krishna tenta colocar para Arjuna justamente esse fundamento, né? Que ele estava lá desesperado, combatendo os primos, os familiares dele, e Krishna mostrando para ele justamente isso: você tem que combater. É o princípio daquilo que você foi gerado. Você foi gerado para aquilo. Vai lá e defender. Mas, num determinado momento, para ele entender esse processo todo, ele pode querer vir, ele escolhe vir como uma mãe que perdeu um filho. Porque é para que ele experimente os dois lados da situação. Eu não falei que tudo é uma moeda? Então, ele vem num lado como cara, como herói, como soldado, que, né, venceu a guerra, mas ele escolhe viver o outro lado. Então, entende que quando eu falo isso, eu tiro 100% o peso de, de bem ou mal, que não existe bem ou mal, existe uma escolha da nossa alma de vir vivenciar esse outro lado. Tá? Outra coisa que eu aprendi muito, que mostra isso muito, é dentro da astrologia. Os trígonos e as conjunções justamente são os aspectos que você já viveu em outra vida. Tá? Você já realizou aquilo. Então, quando a gente pega um mapa, a gente vai olhar as quadraturas e as oposições, não porque é o karma que você tem que viver, mas não. Mas são os desafios que você tem. É o outro lado da moeda que você não desenvolveu, que você precisa olhar. Então, a própria astrologia, ela coloca isso. Às vezes você fala, é astrologia kármica. Não, gente, vamos entender que numa vida eu tive um padrão e nessa vida eu preciso entender eu posso vir para entender o outro padrão em relação a isso, né? Ou talvez eu não consegui me liberar daquele padrão. Eu venho agora para poder liberar aquele padrão, né? Conclusão, já quase chegando no fim, há justamente, né, o equilíbrio, né? Então, melhor referência para isso nós temos o Buda, que diz: se esticar demais a corda da citara, ela se rompe. Se não esticarmos o suficiente, ela não produz música. Então, aqui, quando ele está lá, ele entende o Samadhi, ele entende que ele não precisava ser o rei, né, ou o príncipe do Castilada, que ele nasceu, nem também precisava ser o asceta, aquele que justamente não considerava o material. Ele precisava encontrar o equilíbrio disso. Então, quando ele está meditando, ele escuta isso na beira do rio, um pai e um filho conversando, é onde que ele vai buscar a iluminação. Eu tenho os dois lados, mas eu tenho que trabalhar os dois lados em equilíbrio. Outra referência em relação a isso é a carta do carro, a carta 7 do carro no tarô. Então, vocês veem que tem um cavalo ali.
Um cavalo branco, um cavalo preto. É ruim um cavalo branco? É bom um cavalo preto? Não. Ali são as nossas tendências. Na teosofia fala que, né, no hinduísmo, escambras e nidanas, ou seja, é as nossas tendências, é o nosso lado positivo e negativo, não como bom e ruim, mas nossas tendências. E onde eu preciso? Eu preciso haver um equilíbrio. Se eu deixar mais para um lado, vai me levar, o cavalo vai me deixar mais para um lado ou levar mais para o outro. Então, eu tenho que ter o controle. Nós somos justamente o condutor desses cavalos, ou seja, a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre essas duas forças para poder a ação. Outra coisa interessante também que eu venho trazendo, que vocês notaram, isso tudo está no mundo. Às vezes a gente não percebe, não faz esse link. Então, é na Alice do País das Maravilhas. Quando o gato vira para ela e pergunta qual o caminho que ela quer. E aí ele diz, né, que se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, é a mesma coisa lá da carta do carro. Se você não sabe o que você quer, você vai realmente viver um Zeca Pagodinho. Seu carro, às vezes, vai para o lado, vai para a esquerda e vai para a direita. Mas se você sabe onde que você quer chegar, você tem um propósito da sua vida, automaticamente você tem mais controle sobre esses dois polos que a gente trabalha. Tá? Então, se tudo tem dois lados, para que lado você escolhe olhar? Né? Aqui é um chamado. Na realidade, eu tenho que olhar para o centro, eu tenho que olhar para o equilíbrio disso.